Pessoas que estão espantadas com a evolução chinesa, tudo bem com vocês? Eu não faço ideia de que é esse canal. Muita gente me mandou o link desse canal, que é um canal grande, né? Um cara com mais de 1 milhão de seguidores, eu não fazia ideia. E o cara veio aqui visitar a BYD aqui na China. Fazer uma pergunta. Você conhece a China de verdade? Você sabe o que os chineses realmente podem trazer e impactar na sua vida nos Eu sei, eu sei, vocês eu não sei, mas próximos anos? Pois bem, eu passei uma semana na China, eu vivi muitas experiências, eu aprendi muita coisa e hoje eu vou te trazer um pouco disto aqui, para que você saiba como será o nosso futuro daqui para frente. Sim, relacionado a carros e também na parte cultural. Olha, tem muita coisa que eu garanto que vocês não conhecem, vocês não imaginavam, porque eu não fazia ideia de que era assim. Por isso, fique atento a este vídeo até o final, que eu garanto que vocês vão gostar. é canal de carro? Meus amigos, nós fomos para a China em um grupo de mais ou menos 20 pessoas. Na verdade eu não contei, tá? Mas eu acho que era mais ou menos 20 pessoas. Desembarcamos, na verdade, na cidade de Hong Kong, depois fomos para Shenzhen, Hong Kong foi só deslocamento mesmo. Shenzhen a gente passou ali uns 3, 4 dias e mais uns 3 dias na cidade de Guangzhou. Duas cidades que são muito interessantes, dois polos industriais com características bem Pô, mas o vídeo inteiro ele falando no carro aí é complicado. diferentes uma das outras. Mas o que eu pude ver ali foram realmente uma vivência cultural completamente diferente do que nós brasileiros estamos acostumados. E até vou dizer mais, não é nem questão de uma cultura brasileira, mas sim uma cultura ocidental completamente diferente mesmo. E Cultura ocidental? isso ajuda a explicar o movimento dos carros e também do que vai acontecer daqui para frente no Brasil e até mesmo no mundo. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, vamos a um aviso da paróquia. O final do ano está chegando, provavelmente vocês vão viajar e nada melhor do que ter o seu carro seguro. Por isso, é importantíssimo você verificar o estado. Uma van e se deslocou de Hong Kong até Shenzhen. E ali eu comecei a prestar atenção nas ruas, avenidas e estradas da China. Claro, não é em todo o país, afinal de contas o país é gigante, mas essas cidades que a gente pôde ir, eu pude ver que as ruas, as avenidas são mega boas. Eu vi ruas com 4 pistas, eu vi estradas maravilhosas, eu não vi um buraco nas ruas, nas estradas, em qualquer... Tem. Mas tem. Nossa, tem perto da minha fábrica, lá da fábrica que eu trampo, tem uns buracos caprichados. De modo geral não tem, né? Cidade grande, assim, onde ele passou aí, Shenzhen, Guangzhou, a estrutura da cidade é bem cuidada, né? Qualquer lugar, não vi. Claro, tu vê um pouquinho, mas bem pouquinho de desnível no encaixe, né, de uma placa ou outra e tal, mas é aquela coisa assim, ó, que aqui no Brasil é considerado mais do que perfeito. Não tinha buraco, não tinha ondulação, tudo muito bem sinalizado, não vi uma lâmpada queimada, túneis espalhados por tudo. Como o país ali é muito montanhoso, em vez de fazer desvios e subida de serra e tal, simplesmente vai lá e cava túnel, e não é túnel de 2 pistas, túnel de 4 pistas, fantásticos. Mas ele ficou só aqui no litoral, né? Acho que ele falou que ele foi só em Shenzhen, Guangzhou. Ele nem viu tanto túnel assim. Se ele vai lá pra cima, pra Chongqing mesmo, pô, maluco, aí ele pira com túnel. Com extensões enormes o tempo todo, tudo pensando na questão de viabilidade da circulação dos veículos. Algo que por aqui a gente sabe que não é bem assim, né? A gente até tem, aí em São Paulo tem uma estrutura viária muito boa, mas a quantidade de carros acaba congestionando tudo. E quem veio aqui para o Rio Grande do Sul sabe que a nossa estrutura viária é péssima, como a maioria dos estados do Brasil. Falando nisso, importante falar de uma coisa que eu percebi que é muito diferente do Brasil. Os carros nas ruas e estradas, eles andam todos, 100% do tempo, dentro da velocidade permitida pela via. Sim, dentro da velocidade permitida. É 80, todo mundo a 80. É 100, todo mundo a 100 km por hora. Tu não vê ninguém cruzando pistas, tu não vê ninguém cortando um ao outro, não vê ninguém costurando no trânsito. Inclusive teve uma cena que foi uma pena que eu não consegui filmar, mas a gente estava dentro de um túnel, e dentro do túnel a faixa é contínua. Sim, faixa contínua. Isso significa que tu não pode mudar de faixa. E aí tinha um caminhão mais na frente, que estava um pouquinho mais devagar, e 4 carros enfileiraram atrás dele.
E aí os 4 carros seguindo aqui, e nós ficamos olhando aquilo e disse, nossa, por que não passou, né? Claro, nós brasileiros já tinha botado pro lado e ido embora, não tinha mais ninguém na estrada, era só aquele caminhão e os 4 carros enfileirados. Saímos do túnel, começou a faixa contínua, pisca pro lado e todo mundo passou o caminhão. Incrível o respeito às regras de trânsito que os chineses têm. Olha, assim, eu moro aqui na China já há 5 anos e meio. Inclusive, daqui 4 dias eu faço 8 anos de Ásia. Nossa, 8 anos é muito rápido. Infelizmente, a realidade do dia a dia não é assim, não, tá? E assim, a galera não tem esse respeito tanto, assim. Cara, como eu ando de carro aqui todo dia, né? Eu não dirijo, mas eu ando de carro todo dia pro trabalho para voltar. Eu vejo muita barbeiragem, mas muita. A galera cruza a faixa sem seta. Assim, só vai cruzando. Isso é motinho, isso é carro, isso é caminhão, sabe? Não tem, cara. É porque ele pegou a amostra dele, né? O espaço amostral dele de exemplos é pequeno, né? Mas não tem, cara. Não, infelizmente não é assim, não. Não é assim, não. Isso da galera respeitar as velocidades também não é assim, não. Aqui na China é muito comum aquele radar que mede a velocidade no começo e na saída. Que, por exemplo, no Brasil é mais comum um radar de um ponto só, né? Passa com o carro ali e o radar te pega naquele ponto. Aqui na China ele faz a velocidade média. Então, você tem que passar numa velocidade X no primeiro radar e depois numa velocidade Y no segundo radar. O radar vai calcular a média e vai dizer tá dentro ou não, né? E aí tu vai tomar uma multa ou não. Inclusive os aplicativos de mapa aqui, tipo o Baidu, ele já te diz, por exemplo, tu passou muito rápido no primeiro radar, no segundo radar tu tem que passar nessa velocidade aqui para poder compensar. Então isso é comum. Aí a galera senta o pé entre os 2 radares e aí quando chega no outro radar eles passam mais devagar. Eu sei disso, na verdade, porque eu estava viajando uma vez para fazer hiking, quando eu morava em Zhejiang, e eu estava viajando assim, eram umas 2 horas de carro, com um belga, e aí ele estava me explicando essa parada aí. É uma coisa incrível mesmo. Mas isso é só nas ruas. Gente, a maioria da população, e olha, é muita gente que mora na China, a maioria se desloca daquelas motinhos elétricas. Essas motinhas que vendem por aqui. Aquilo lá parece um enxame de abelha, parece um formigueiro de tanta motinho que tem rodando nas cidades. E elas rodam, em sua grande maior parte do tempo, nas calçadas. Elas são limitadas a 30 km por hora, então elas foram feitas para rodar na calçada. O que a gente vê na rua, a gente não vê de respeito na calçada. Gente, é incrível, incrível. Nós que estamos acostumados a dar preferência para o pedestre, a gente fica chocado com a maneira com que eles lidam com o pedestre lá. O pedestre definitivamente é um obstáculo. Sai da frente que eu tô passando. É literalmente assim. As motinhos tocam por cima e vambora, né? Buzina, xinga, sai da frente. Na calçada é mais fácil tu ser atropelado do que no meio da rua, porque tu botou o pé na rua, os carros param. Na calçada, se tu estiver no meio do caminho... Não para não, mano. Gente, é assim, ó, vocês vierem pra China, vocês não se confiem. Isso é uma parada bem séria. Não se confiem em... Pô, como é que chama... Oh, meu Deus, esqueci como é que chama em português a faixa de pedestre. Não se confie em faixa de pedestre. Não confie. Não tem preferência para pedestre. Aqui, no Japão é assim. Aqui na China não é. Botou o pé na rua, eles não vão parar. Assim, não se confie. Quem vier para a China, não confie nisso, tá? Não, a realidade não é assim, não. Alguém vai passar por cima de ti. Coisa mais maluca que eu já vi. E eu nunca vi tanta motinho elétrica junta no mesmo lugar. Falando em motinha elétrica, carros. Eu vou te dizer que a frota que eu vi, ela é dividida por 2 cores de placas, né? Placa azul é carro a combustão e híbrido até híbrido heavy, ou seja, o híbrido full, como Toyota Corolla e tal. E placa verde são carros que conseguem se movimentar no modo 100% elétrico, ou seja, os carros totalmente elétricos e carros plug-in. Não, mas tem placa verde para híbrido também. Híbrido plug-in. Vamos lá. Eu vi muito carro elétrico. Mas é muito carro elétrico mesmo. Eu não fiz uma estatística, mas com certeza mais do que a metade dos carros circulando eram elétricos. Talvez uns 30% eram combustão. E assim, muitos carros a combustão eram carros mais antigos. Não muito velhos, mas mais antigos. Os carros novos, praticamente todos elétricos. Ah, Felipe, como é que eles conseguem isso? Ele tá perguntando para mim? O nome dele é Felipe, eu não sabia que o nome dele era Felipe. O governo
Tá dando subsídio, né? Ontem me falaram que o governo tá dando um subsídio de 20 mil RMB para quem quiser comprar carro elétrico. Então, tem muito subsídio, muito subsídio. Mas as pessoas têm medo de comprar carro elétrico. Tiveram vários casos de carro elétrico pegando fogo por causa das baterias. Por quê? No Brasil a gente conhece mais a BYD, mas aqui na China tem 43 marcas de carro elétrico. Então, tem as marcas de carro elétrico topzera, tipo BYD, Tesla, e tem as marcas de carro elétrico meia boca. E aí tem carro pegando fogo, né? Tem carro pegando fogo. E isso criou um sentimento das pessoas terem medo de comprar carro elétrico porque tem medo de que o carro pegue fogo. E também tem o seguinte, o carro elétrico ele é mais caro do que o carro a combustão. Então só compensa para quem dirige bastante. Porque deixa, por exemplo, carregando à noite, ou porque a energia é bem mais barata, aí dirige durante o dia e aí vale a pena. Agora, só para quem usa o carro para se deslocar para trabalhar, não vale a pena. Não vale a pena pagar tanto a mais, né? Então, ainda é assim, uma parada meio... A infraestrutura de carregadores lá na China é fantástica. Inclusive, meus amigos, aqui vem um alerta. Quem não acompanhou nossa viagem, eu estava postando tudo isso no Instagram, acompanha a gente lá no Instagram, p.sincera, vale a pena. A gente sempre mostra detalhes de viagens, curiosidades, muita coisa que não vem aqui pro YouTube. Então, se quer ficar por dentro, acompanha a gente lá também. Mas eu vi carregadores em tudo quanto era canto. Na calçada. A China instala por dia mais carregadores que os Estados Unidos instalam por ano. E por que tem tanto carregador por fora aí? Claro que é para as pessoas poderem comprar, mas porque não tem nas casas, né? Não tem nos prédios. A maioria dos prédios não tem carregador. Então a China quer que as pessoas comprem carro elétrico, beleza. Os caras têm que disponibilizar carregador na rua, assim, um volume muito grande, porque a gente está falando de muito carro. Porque senão as pessoas não compram carro. Eu vi em estacionamentos, eu vi nos hotéis, nos restaurantes, shopping center, tudo. E o mais curioso de tudo, não eram carregadores AC. Sim, tinham alguns carregadores AC, aqueles lentos de 7 kW, 11, 22, mas na rua, no estacionamento público de rua, muito carregador AC e DC. Sim, carregador rápido, disponível para a pessoa chegar ali e carregar. Obviamente pago, mas Claro. a um valor muito, muito, muito interessante para o usuário final. O custo da energia elétrica deles é muito baixo perto do resto, mesmo a gente sabendo que ela vem de fontes não renováveis, né? Depende, né? Porque a China investe pesado, eu não sei a porcentagem, mas a China investe pesado em solar, eólica e hidráulica, né? Então, eu não sei hoje qual que é a porcentagem da China de energias renováveis ou não. Mas um dos motivos principais de ser barato é que é tudo estatal. As empresas são estatais, então o negócio dessas empresas não é dar lucro. E isso é um grande problema. Aqui no Brasil a gente tem uma situação completamente diferente em relação à geração de energia elétrica, que em torno de 80% vem de fontes renováveis. Mas, ficou claro para mim, a China está com tanto carro elétrico assim por dois motivos. O primeiro é a infraestrutura. Obrigatoriamente, para quem tem carro elétrico, uma infraestrutura boa é necessária. E lá eles têm. Então isso facilita e viabiliza o uso do carro elétrico no dia a dia e até mesmo em viagens. Porque ter carregadores rápidos e disponíveis é essencial. E eles têm em qualquer lugar. O segundo ponto é que os chineses, eles apostaram nessa tecnologia que ninguém no mundo estava apostando. Então, as montadoras chinesas estão lançando carros híbridos, sim, mas eu não vi, pode até ser que tenha, mas eu não vi nenhuma montadora que tenha um carro totalmente a combustão. As montadoras chinesas, todas, ou híbrido, plug-in de preferência, ou elétrico. Não. Simplesmente assim. Não. Não é assim não, cara. Não é assim não. O cara um dos meus gerentes lá, ele tem um carro elétrico, que é o que ele usa no dia a dia. A esposa dele comprou um Lincoln, que é carro a combustão. A maioria dos carros são a combustão. Só em outubro, que foi o primeiro mês que a China vendeu mais carro elétrico do que a combustão. Mas, de modo geral, a China ainda vende mais carro a combustão do que elétrico. E eu não falo nem de híbrido, é combustão mesmo. Então, não é assim, né? O meu gerente comprou um Lexus. O meu gerente, um dos gerentes dos meus times comprou um Lexus semana passada... Não, há 2 semanas atrás... E ele falou que ele comprou porque a esposa dele tinha medo do carro elétrico, mas também tinha a questão do consumo, né? O carro elétrico que ele queria comprar era tipo 200 mil e o Lexus dele foi 110. Então não valia a pena. Então ainda tem muito carro a combustão, o carro dele é combustão, ainda tem bastante. Porque eles sabem que eles hoje são líderes no mundo nesta tecnologia. Falando em montadora, a gente teve a oportunidade de ir no salão de Guangzhou, acho que é o terceiro maior da China, um salão gigantesco. Eu gravei esse material, tá aí, daqui a pouco eu mostro para vocês aqui, então tem muita curiosidade lá do salão, mas só um overview rápido. São mais de 130 marcas de veículos na China.
Gente, 130 marcas. Ah, Felipe, como isso? Bom, geralmente as marcas têm mais de uma submarca. Então, BYD, por exemplo, tem 4 marcas. GWM, acho que tem mais umas 4 também. E por aí vai, né? Então, são muitas empresas, mas submarcas são várias dentro da própria marca. Mesmo assim, é um número surreal. Muitas marcas que eu não tinha visto, muitas marcas interessantes. Eu já vi 90% dos carros que eu vi lá no salão não eram mais cópias em estilo de montadoras tradicionais, e isso é muito bom. Os chineses estão começando a desenvolver um estilo próprio, porém esse estilo próprio é muito parecido com o que a gente vê na BYD. Claro. Parece que eles estão seguindo o líder, né? A BYD, sim, é a maior fabricante chinesa e uma das maiores fabricantes do mundo de carros. Então, eles desenvolveram uma proposta de design que ficou sendo usada pelos seus conterrâneos como o estilo mais aceito dentro da China e que está vindo para o resto do mundo. E isso pode ser bom, né? O fato é que, por um lado é bom, mas por outro lado tu olha e tu já vê assim, tu bate o olho e tu diz assim, puta, já vi esse carro em algum lugar. E ele era da China mesmo. Falando nisso, sim, a gente foi pela BYD e não, a BYD não pagou nada para nós a não ser os custos de deslocamento e estadia. Então eu sou muito grato pela BYD. E eu tô falando isso porque eu sei que tem muita gente que diz, vendido da BYD. Gente, vira o disco, né? Vira o disco. Eu nunca ganhei 1 centavo da BYD. Nem desconto nesse carro aqui eu ganhei. Então, vamos parar com esse papinho, tá? Mas, vamos ao que importa. Sim, tinha alguns influenciadores que estavam lá, embaixadores da marca, eles recebem já mensalmente e tal. Pô, mas será que não tem nenhuma marca querendo me deixar embaixador aí, me fazer embaixador? Não tem nada? Pô, eu sou o maior youtuber brasileiro na China e nada. E é o trabalho deles e tá tudo certo. Eu não vejo nada de errado nisso. Eu só vejo de errado no fato de que as pessoas às vezes falam que eu sou vendido da BYD, sendo que eu nunca ganhei nada, absolutamente nada deles. Mas vamos lá, a gente teve a oportunidade de conhecer o headquarter da BYD. O que é isso? Basicamente a fábrica deles. Eu não pude entrar na fábrica, eu sou um cara que adora a fábrica, eu não pude conhecer o processo produtivo, mas eu conheci áreas que me deixaram muito, mas muito satisfeito. Eu vi a área de desenvolvimento, a área de testes da BYD. Não deixaram a gente tirar nenhuma foto sequer lá dentro. Mas, gente, eu conheço montadoras do Brasil, conheço outras montadoras do mundo, eu sou uma pessoa que trabalhou muitos anos com isso. O nível de desenvolvimento nesta área de testes e validação dos produtos que a BYD tem é surreal. É surreal. Eu não conheço outra montadora que tenha tantos testes assim como eles têm. Sim, as montadoras testam muito. GM, por exemplo, é uma montadora que me chama muita atenção, porque testa, vai fazer uma alteração às vezes no parafuso do carro, bate o carro para ver como é que vai ser o desempenho deste parafuso no crash test. Mas a BYD, ela me chamou muita atenção porque ela faz testes muito além do que as outras montadoras fazem. Vou dar 2 exemplos aqui. Teste de colisão da cabeça com o multimídia. Eles fazem isso. É um teste de, sei lá, vai que o cara tá sem cinto lá atrás e no crash test bate a cabeça no multimídia. Qual é o dano no multimídia e qual é o dano para o passageiro? Eu nunca vi isso. E lá eles fazem. Outro teste que eu achei muito interessante. Todo mundo já viu aquele teste de perfuração da bateria. Você sabe que a Blade não fura, né, com uma punção ali. Mas eu sempre disse que, poxa, uma punção é uma coisa, outra coisa são várias punções. Tem um teste que a BYD nunca mostrou. Basicamente imagina que tu está andando na estrada e, sei lá, por algum motivo tu bate embaixo do teu carro e tu rasga a bateria de ponta a ponta. Sim, eles fazem esse teste. E sim, o carro deles resistiu a esse teste. Literalmente, rasga a bateria de ponta a ponta e ela não pegou fogo. Que bom, e eu não pude filmar isso. Cara, surreal. E aí testes de durabilidade dos componentes eletrônicos, de suspensão, de motorização, do carro como um todo. Isso explica, gente, isso explica, por isso eu achei tão importante trazer para vocês como que esses carros estão durando tanto. Por que eles estão sendo tão bons? Porque assim, quando eles chegaram o ano passado, todo mundo ficou com receio. Beleza, a marca tem muita tecnologia, é muito interessante, o preço é muito bom. Mas será que eles não vão ser os carros chineses lá do início dos anos 2010 que vieram para cá, que mudavam de cor 2 dias embaixo do sol, que davam problema, que tinham uma estrutura muito ruim, que se soltavam, estragavam? E não, passados 1 ano, claro que tem alguns problemas, é claro que a BYD precisa resolver. Eu vou dizer isso de novo, tá? Acho que pós-vendas da BYD ainda está ruim, não está como eu gostaria que fosse. Tanto que eu estou, por exemplo, tentando marcar a revisão desse carro aqui, e faz 2 dias que eu estou tentando falar com eles, e eles me enrolando, né? Então, acho que pós-vendas da BYD precisa melhorar. Mas, em qualidade de produto, eu entendi, ficou muito claro para mim por que eles estão tão bons. Eles testam exaustivamente os produtos. A gente viu muito carro espalhado pelas ruas da fábrica, ali sim, porque é uma rua, né? E esses carros eram carros de testes que passaram pelo crash test, passaram por validações, seja lá do que for. Muita coisa sendo testada, avaliada, desenvolvida e melhorada. E falando nisso, eu falei das ruas,
Tem uma curiosidade também, que eu já sabia que era assim, mas eu não tinha visto ao vivo, e ver ao vivo é chocante. A densidade demográfica na China é gigantesca. As pessoas vão muito para essas cidades centro para trabalhar. Então ali tem as grandes empresas, elas vivem em moradias pequenas, geralmente apartamentinhos com um quarto, um banheiro, uma cozinhazinha, às vezes integrada ali, e era isso, não tem muito luxo, não tem muito recurso, é o suficiente para eles sobreviverem. Porque essas pessoas, na maioria, vieram do interior, né? E aí são prédios, às vezes, de 6 andares, tem alguns maiores, de 15, 20 andares, e até tem uma característica muito curiosa, que eles botam todas as roupas para secar pendurado na sacada, independente do tamanho do prédio, se for um prédio novo, bonito, ou um prédio mais antigo, mais simplesão. Isso. Mas o que ele falou ali da galera morar em apartamento pequeno deve ser dormitório de fábrica, né? Porque aqui os apartamentos são grandes. De modo geral, os apartamentos são grandes. Dá uma aparência feia pra caramba. A gente até questionou os chineses lá, e eles disseram assim, não, por que você não usa máquina de secar a roupa? Não, porque é melhor colocar assim. Sim. Não, é melhor colocar a máquina de secar a roupa, até porque chove bastante aqui. Não, a gente prefere assim. Cultura. Mas o que eu vejo assim que é muito diferente do Brasil, e também é cultural, é que dentro da empresa, ou muito próximo da empresa, existem tipo alojamentos. São prédios enormes, com muitos apartamentos, são vários blocos de prédios, e são trabalhadores da indústria. Esses caras moram praticamente dentro da fábrica. Eles saem, tem uma catraca que liga direto o prédio à entrada da fábrica, passa o crachá na catraca, entrou, vai trabalhar. Terminou o expediente, passa o crachá, volta para o apartamento. E aí tu vê assim, dentro da BYD, dentro do setor, quase dentro do setor produtivo deles, muitos prédios ali do pessoal que trabalha, que mora e trabalha na BYD. E são prédios da própria BYD, que cede os apartamentos para os seus funcionários. Por que isso? Porque a China tem o tal do Hukou, que é o sistema de declaração de residência, que meio que te prende a uma área. Quem que inventou isso? O Partido Comunista? Não. Foi o Império Chinês há uns 1.500 anos atrás. Tipo, é muito antigo. Isso é para garantir que as pessoas naquela região vão ter saúde, educação, transporte, etc. Porque é mais fácil de planejar essas coisas. Então, para mudar de um lugar para o outro, sempre foi muito complicado dentro da China. Porque se a pessoa sai daqui onde eu moro e vai para uma outra província, chega lá, mas o teu Hukou é da onde? Então não consegue alugar a casa. E durante ali os anos 80, anos 90, quando a China começou a se abrir, para evitar a favelização do país, eles restringiram muito a movimentação das pessoas aqui internamente. Então o que as fábricas fizeram? Bom, eu preciso de trabalhador. Se o trabalhador vier para cá, ele não vai conseguir alugar a casa. Eu vou construir dormitório, eu forneço a residência para o trabalhador e está tudo certo. Então esse é um dos principais motivos do porquê tem dormitórios perto das fábricas. Tem fábrica que o dormitório é de graça, tem fábrica que o dormitório é uma mixaria, mas o cara ainda tem que pagar. Isso é realmente uma questão cultural muito interessante. Falando nisso, quando a gente saiu de Shenzhen para Guangzhou, acho que dá uns 80 km, eu posso estar enganado, mas acho que foi uns 80 km. Em todo o trajeto, eu quase não vi mato, eu quase não vi árvore. Ô, louco. Prédio. Muitos prédios, um do lado do outro. É que os caras devem ter te levado por um caminho ali que cruzou Dongguan, sei lá, né? Só pode. Prédios residenciais que eu falei. A maioria prédios baixinhos, 5, 6 andares, mas às vezes tinha alguns bem altos lá de seus 15, 20 andares também. E isso me chamou a atenção, por quê? Porque tu tá se deslocando entre as cidades. Então, teoricamente, não era para ter tanta gente assim, morando ali. E tem. Porque vocês passaram por outra cidade. Não é assim, uma cidade, vácuo e outra cidade. É Shenzhen, Dongguan e Guangzhou. Vocês cruzaram Dongguan, que é outro polo industrial gigantesco da China. A densidade demográfica na China é muito, mas muito grande. Mas se a densidade demográfica é muito grande, a gente não vê muitos assaltos. Na verdade, zero violência lá. Sim. A gente usando celular, smartphone, filmando, gravando, andando, olhando o telefone. Zero problema. Ninguém te assalta, ninguém vem te incomodar. Eu vi um mendigo em todos esses dias, um morador de rua. E assim, não era um mendigo como a gente vê no Brasil, com aquele monte de papelão. Não, é um cara dormindo numa bancada ali no meio da praça. Só. Não tem risco. Eu fiquei impressionado. Inclusive fiz uma videochamada lá com a minha esposa durante a noite. E ela disse assim, o que você está fazendo com esse celular no meio dessa multidão? Vão te assaltar. Eu digo, não, aqui nada acontece. Todo mundo anda com o celular, todo mundo anda distraído olhando o celular e nada acontece, literalmente. Andamos no trem, a mesma coisa, todo mundo com o celular na mão, zero problemas. Então, a segurança é muito forte. E a gente não vê muito policial. Diferente do México, por exemplo, que tu via policial em tudo quanto era esquina, lá raramente tu vê algum policial. E eles estão tão tranquilos que a gente chegou a ver policial dormindo, sério. O cara sentadinho no coisa aqui, tirando o cochilo.
tão despreocupado que ele estava com a vida. Agora, é um país autoritário. O governo de lá é um governo comunista autoritário. Então, as regras impostas à sociedade são completamente diferentes das nossas. Né? Eles têm um pouco de liberdade, com certeza, mas eles estão acostumados desde pequenininhos a obedecerem aquilo que o governo determina. 2 pontos aqui, né? O cara fala que tem mobilidade urbana, que as ruas são boas, que não tem violência, que o povo é educado. E aí fala, as pessoas têm um pouquinho de liberdade. Isso já não casa, né? E sobre obedecer o que o governo determina, o nome disso é lei, né? Eu acho que qualquer país que tem legislação, em teoria, as pessoas têm que seguir a legislação, né? Meio que funciona dessa forma, não é? No Brasil também, não deveria ser assim? Então, por isso, por exemplo, eles têm... A impunidade não existe. Por isso que a segurança é mais forte. Não, mas, ao mesmo tempo... Não, cara, não tem nada a ver com isso, cara. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com combate à pobreza. Não tem nada a ver com impunidade. Só... assim, eu não posso esperar que o cara conheça de China, né? Mas só desde que o Xi Jinping se tornou presidente, eles já prenderam mais de 1 milhão de pessoas por corrupção. 1 milhão. Sabe? 1 milhão. Então, não tem nada a ver de, nossa, eu não vou cometer um crime porque eu tenho medo. Não, cara, não. O que existe na China é um combate à pobreza gigantesco e aí as pessoas não precisam roubar para comer. Olha só que mágico, né? Olha só, né? Não precisa roubar para comer, não precisa roubar para viver, porque o governo trabalha para tirar as pessoas da pobreza. Porque a impunidade não existe, também tu não tem toda a liberdade que a gente tem. Que liberdade? O WhatsApp não funciona, nada do Google funciona, nada da Meta funciona. Então, Facebook, Instagram lá não funciona. Quem do nosso grupo quis usar... Tava indo bem, hein? O cara reduzir a liberdade a aplicativo, mano, aí você abandona, né? O que eu vou argumentar com isso, né? O cara reduzir a liberdade da China a aplicativos estadunidenses é triste, né? Porque assim, vocês aí no Brasil estão usando aplicativos estadunidenses, não são aplicativos brasileiros. Então, que liberdade é essa? Nossa, eu tenho liberdade de usar um aplicativo dos Estados Unidos, sou muito livre. Ou tinha o chip da operadora aqui que tinha aquele pacote internacional e aí funcionava, ou estava usando um pacote de VPN. VPN. E se eu não me engano, o VPN lá na China é proibido, viu? Não é. Se eu não me engano, é proibido. Não é, cara. Não é proibido. Tem na Apple Store. Mas estrangeiros, eles relevam. Se fosse um cidadão chinês... Não tem problema. Isso não seria permitido. Não é verdade, cara. Pelo amor de Deus. Ó, desinformação. Não é verdade. Não existe lei contra o uso de VPN na China. O que existe é o cara acessar o VPN, pegar a notícia de Free Taiwan, Free Hong Kong e sair postando aqui dentro. Isso dá problema. Agora, acessar o VPN, usar VPN para acessar o Instagram, por exemplo, isso não dá problema e não é crime. Outra coisa que eu vi lá, né, redes sociais da China são completamente diferentes das nossas. São redes próprias deles, a gente quase nem tem acesso, eu acho. Tem. E todas controladas pelo governo. Então tu usa o WeChat, que é tipo o WhatsApp nosso. O cara acha que é livre porque usa o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, sendo que os Estados Unidos obriga essas empresas a ter backdoor, né? Backdoor é tipo porta dos fundos, para que eles possam acessar, né? Que é um dos problemas que eles têm com o TikTok. O TikTok não tem isso, porque o TikTok é uma empresa de Singapura. Nossa, mas também é uma rede social que mistura um pouco de Facebook. Usa o Alipay para fazer pagamentos. Dificilmente tu achava um estabelecimento que acertava o cartão de crédito físico, só através do Alipay. E tinha umas outras redes que eu não entendi, tipo um TikTok deles. O TikTok é deles, a gente sabe, né? O TikTok. Mas eu vi muitos influenciadores chineses fazendo lives no meio do salão, no meio do centro, no meio de lugares absurdos. E eles pegam e ficam literalmente aqui, ó, falando com o celular. E ficam falando. Eu já tinha visto, e provavelmente vocês já viram alguns vídeos mostrando isso no TikTok e no Instagram, mas ver ao vivo é chocante. Porque é um tripé colocado no meio do nada. Nossa, e a pessoa falando. Às vezes no meio da multidão. Engraçado que ele não ficou chocado com o fato dele poder sair na rua. Ele não fica chocado com a segurança, né? Porque essas pessoas estão com um tripé, com celular na rua, etc. Mas ele fica chocado com as pessoas tendo um tripé e fazendo live na rua. O cara brasileiro não fica chocado com a segurança, mas fica chocado com a live na rua. Locais que no Brasil a gente jamais teria coragem de fazer isso. Lá eles fazem com segurança. E às vezes é realmente um... Mas ó, o chinês não é livre, tá? O chinês não tem liberdade. Do lado do outro. Geralmente as influenciadoras são mulheres, né? Então, esquisito.
falando sobre as influenciadoras e a cultura de beleza como um todo. Eu achei bem diferente do que a gente tem aqui de cultura de beleza, digamos assim. As mulheres lá são muito mais magras, o chinês como um todo é muito mais magro, o chinês mais gordo que eu vi era que nem eu, sério, barriguinha assim, saltadinha, aquela pochetezinha assim, mas não era um cara obeso, um pouquinho mais gordo só. E as mulheres chinesas são muito magras, mas muito magras mesmo. Até perguntei pro Lucas Torres, ele que conhece melhor a cultura oriental, ele disse, cara, esse é o padrão de beleza aqui da região. E elas se vestem... Ó, então, gente, assim, todo dia tem gente nova chegando aqui, né? Então, eu já vou deixar um recado aqui, ó. Aqui é o Durantistão. Vocês querem democracia, liberdade, vocês vão pro canal do Professor Rock lá nos Estados Unidos. Não tem xingamento aqui, né? Aí vem um babaca aqui ficar enchendo o saco, vai ser banido. Então, aqui no Durantistão, não pode xingar quem tá na live, não pode xingar nada. Nada. Tá? Não pode xingar. Então, esse cidadão aqui já foi. Trevas para ele. Pronto, isso aí. Vai pro gulag do Durantistão. Como colegiais, né? Se vestem como pessoas mais novas. E a gente achou até que realmente eram adolescentes. E não eram. A maioria das pessoas que a gente viu ali tinham 25, 30 anos, às vezes 30 e poucos anos, e tu dizia que tinham 18, 15 às vezes, né? Apenas uma curiosidade isso. E aí eu sei que vocês vão me perguntar, e a comida, Felipe? Gente, a comida é um ponto à parte de tudo. Sério, à parte de tudo. Eles fazem uma comida muito bem elaborada, com produtos muito bons, muito bem cozinhada. Não é aquela coisa mal feita, não é aquela coisa porca, suja, pelo menos não nos estabelecimentos que a gente foi. Provavelmente pro interior, em locais mais pobres, digamos assim, pode ser que realmente tenha uma higiene pior, mas a gente foi tudo muito limpinho. Não comi cachorro. De novo, no interior eu sei que tem, mas onde eu fui não tinha. Tem sim, é porque tem que procurar, né? Que não é uma parada que tá assim, nossa, restaurante de cachorro e tem uma foto de um husky siberiano sorrindo assim, né? Mas tem, Guangzhou tem. Mas eu também não comi carne de gado, porque lá eles praticamente não têm carne de gado. Oh, nossa tem muita senhora. galinha. Tem, cara. Pô, pelo amor de Deus. Tem bastante. Sim, eu sei que, de novo, né? Eu não posso esperar que o cara conheça de China, mas tem bastante carne de gado. A China é um dos países que mais come gado no mundo. Até porque a China tem 1,4 bilhão de pessoas. Mas tem. Muita galinha. Pato, pombo, camarão, frutos do mar como um todo, peixes e tal. Eu não comi escorpião ou alguns insetos. Eu gostaria até de ter comido, porque ninguém come isso, só turista bobo. É uma iguaria e eu gostaria de ter provado. Não é iguaria. Mas o que eu mais percebi, gente, só é que os temperos que eles usam nas comidas diferem completamente do nosso gosto. Então, às vezes, comidas muito bem elaboradas, muito bem preparadas, quando tu prova, tu diz assim... não vou falar o palavrão que eu gostaria, mas não gostei. É normal, né, cara? É normal, né? Acontece assim, tipo, a China é só um pouco longe do Brasil, então é normal que a comida chinesa tenha um gosto diferente. Não gostei. Às vezes é doce, geralmente tem uma geleia, algas, vegetais, gostos muito diferentes do que a gente está acostumado. Por exemplo, tinha camarão lá no restaurante do hotel. Pô, uns camarão grande, bonito, não é aquele camarãozinho pequenininho, camarão grande. Eu disse, nossa, é hoje, né? Bah, enchi o prato de camarão. Gente, eu comi pra não fazer desfeita. Mas eu não entendi como é que eles conseguiram estragar o camarão daquele jeito. O camarão é simples de fazer. Tinha um gosto meio adocicado. Então o cara vem para a China e espera que eles façam o camarão do jeito que ele gosta de comer, não entendi. Meio, sei lá. Mas que isso? O que vocês botaram aqui? Mas tudo bem, é cultural, né? De novo, é uma maneira de ver as coisas diferente. É um povo que cresceu com uma alimentação diferente da nossa. Geralmente muita pimenta. Não, aqui no sul não tem pimenta. Eu não sei o que esse cara andou comendo. A comida daqui do sul, especialmente de Chunda, que é mais ou menos de 1 hora onde eu tô, é considerada a melhor cozinha da China. Então, eu não sei o que esse cara comeu pra estar no sul comendo pimenta, porque pimenta é mais pro norte. Eu não sei o que esse cara comeu. Enfim, eu gosto de pimenta, mas no nível que eles colocam, Jesus do céu, os caras se puxam lá. Mas sobrevivi. Acho que todo mundo do nosso grupo perdeu peso lá, porque a gente não conseguiu comer tanto quanto a gente come aqui no Brasil. Banho de fresco. Mas de uma maneira geral, eu até que vou dizer que foi mais fácil do que eu imaginava. A viagem é extremamente longa. Levou, acho que 15 horas para ir de São Paulo até Doha e mais 8 horas de Doha até a China. E aí a volta é a mesma coisa, né? Só que na ida a gente teve um contratempo, então não foi bem 15 horas, foi mais. A gente estava no meio do oceano quando o piloto anuncia que, devido a problemas técnicos, ele vai ter que aterrissar em El Salvador.
E eu digo, El Salvador? Mas El Salvador é lá na América Central, isso aqui não faz sentido. Nós estamos indo para outro lado. E eu tava meio dormindo, eu tinha tomado um Miozan, um relaxante muscular, para descansar melhor, afinal de contas. A gente tava na classe econômica, bem apertadinho, não podia se mexer muito. Eu pensei assim, cara, eu vou dormir o máximo que der, né? Não vou... Aqui não dá pro cara ficar acordado, senão o cara enlouquece, né? Parece um cubículozinho. Mas na verdade, o piloto se atrapalhou, era Salvador, no nordeste do Brasil. E o que aconteceu foi que o nosso A350 da Airbus estragou o motor. Um dos motores falhou em pleno oceano. Bom, aqui vem um ponto importante. É claro que foram 12 horas no aeroporto confinado lá de Salvador. Ia só ficar 3 horas no aeroporto e já embarcar no avião e seguir para a China. Já tinha me alertado, mas eu não acreditei que fosse verdade. Tu tá no restaurante. O restaurante fecha às 9. 10 para as 9, passa o garçom e diz assim, ó, estamos fechando, vocês querem mais uma coisa? Porque assim, 9 horas vai fechar, tá? Vai fechar, entendeu? Vai fechar. 2 para as 9, começa a apagar tudo, começa a desligar tudo e quase chuta a nossa bunda pra gente sair. Eu sei que aqui no Brasil a gente tem a mania de ficar mais tempo, mas eu sinceramente não esperava ser enxotado de dentro dos restaurantes com tanta veemência assim. O restaurante fecha às 9, né, cara? Né? Ninguém é obrigado a trabalhar hora extra porque tu quer ficar lá conversando, né? Isso é uma questão cultural muito, mas muito diferente. Outra coisa que é muito diferente. Não me entendo errado, tá? Eu não estou falando mal do povo chinês nem nada, mas isso me impactou negativamente. Filas. Gente. Mano, tem 1,4 bilhão de pessoas, cara. Né? Fila pra eles não existe. Fila é onde tem um espaço, eles botam o corpo e vão. Não existe. Então é o primeiro que chegou, entra, vai e deu. Fila não existe. Tu vai entrar no elevador, tu tem que se enfiar. Isso. A gente forma uma fila que não precisa estar todo mundo se encostando um no outro e a gente deixa espaço na porta pra pessoa sair, né? A gente foi educado assim. O chinês não. O chinês para tudo na porta e se nós ocidentais deixarmos espaço para o pessoal sair, eles vão lá e se metem naquele espaço. Isso mesmo. E aí tu tá esperando ali 5 minutos. É bem isso mesmo. Mas é porque é muita gente e é assim que eles são criados, né? Que ou eles se enfiam ou eles se enfiam. O elevador chegar, eles pegam e entram antes. Ponto. Isso acontece em tudo quanto é lugar. Na fila do aeroporto, na fila do banheiro, na fila do restaurante, na fila do... Tudo quanto é lugar que tem fila é assim. Eu já tinha percebido esse comportamento dos chineses lá nos Estados Unidos, quando eu fui em 2014, em Los Angeles, mas eu vi que é uma questão cultural. E outra coisa que eu percebi também, existe o respeito pelos mais velhos, mas não como a gente tem aqui. Então, por exemplo, a gente viu um casal de senhor bem de idade lá na China, no metrô, e uma colega nossa resolveu ceder lugar para eles, né? Eles ficaram espantados. Não, vocês chegaram primeiro. Não, senta aqui, o senhor é mais velho. Não precisa. Então eu vejo que aqui a gente trata com um pouco mais de... Não é respeito, tá? Porque eles respeitam os mais velhos lá, não é isso. Mas eu vejo que o tratamento nosso é um pouco diferente do que o tratamento chinês em relação à idade, as diferenças de idade. No Japão, por exemplo, que é um país próximo, a cultura do povo é totalmente diferente. Lá filas elas são respeitadas, lá os mais velhos são muito valorizados e têm mais espaço. Lá tem fascismo também, né? Mas de uma forma geral, eu vi um povo muito trabalhador, com valores diferentes, sim, muitos valores muito bons, e que isso pode chegar para nós aqui. Eu digo pode chegar por quê? Porque quando a gente comparou os carros das marcas tradicionais lá na feira, porque tinha Porsche, Audi, Mercedes, Jaguar, Jaguar não era essa marca nova não, tinha Jaguar antigo. Tinha Toyota, tinha Nissan, tinha Infiniti, tinha um monte de marca tradicional que tinha ou tem ainda à venda no Brasil. Gente, falando sério, as marcas tradicionais não tinham o mesmo brilho do que as marcas chinesas. É só polir. Com algumas exceções, poucas marcas chamaram a atenção nossa e dos chineses. A maioria dos estandes tradicionais vazios, enquanto o povo todo olhando os carros chineses. Por quê? Porque eles oferecem mais tecnologia, porque eles são mais confortáveis, porque eles chamam mais atenção, eles são mais atrativos ao público. E é por isso que eles estão chegando no Brasil com tudo. BYD e GWM foram apenas o início, tem muito mais marcas, eu falei para vocês, são mais de 130, tem muito mais marcas desembarcando por aqui, e preparem-se, o mercado vai mudar e vai mudar rapidamente. Ou as marcas tradicionais começam a se mexer e fazer produtos diferentes para combater esta invasão chinesa que já está acontecendo. Invasão chinesa, pô, cara, tem tanta palavra, né, para usar, né? Tem que usar uma palavra negativa. Né? E que se vocês acham que já chegamos no limite, vocês estão errados. Eles vão sim entrar com muito mais força ainda. O carro elétrico vai dar certo no Brasil? Depende muito da infraestrutura. Depende muito da infraestrutura. Eu tenho carro elétrico, esse aqui que eu estou dentro, e posso dizer para vocês, ele é ótimo para andar na cidade, mas para viajar se torna um pouco mais difícil. Só que eles têm muita tecnologia híbrida, e uma tecnologia híbrida muito boa. Então, eu acredito que os chineses vão entrar daqui para frente com muitos carros híbridos, principalmente plug-in, que tu consegue mesclar um pouco dos dois mundos.
Então, isso vai impactar muito no nosso dia a dia, vai impactar muito no jeito que a gente... Ok. Muita influência e que estão entrando com tudo os principais... Tá todo mundo entrando com tudo aí, vocês já estão sentindo os chineses entrando com tudo, ui. Tá bom já, né? Tá bom. Tirando a parte ali, assim, metade do vídeo tava ok, aí a outra metade o bagulho desandou, né? Na hora que ele começa a falar da realidade da China aqui, que os chineses não são livres, etc., e caiu na sinofobia básica, né, que a gente já está acostumado, né, orientalismo e tal. Mas assim, de novo, o cara tem a impressão dele, então ele é bombardeado de propaganda fora da China, então é normal, né, quando o cara tem um ponto de vista dessa forma, isso é normal, né? Mas é isso aí, tá visto, tem tanta gente que mandou o vídeo desse cara, tá visto.